o pecado, os pecados, o pecador. Começarei com um princípio muito básico com respeito ao Evangelho. Contudo, espero que cada reunião avancemos um pouco. Nesta primeira reunião, nosso tema é um assunto que a maioria das pessoas não gosta de ouvir, mas é inevitável. Nosso assunto nesta reunião é o pecado, os pecados e os pecadores. A Bíblia dá muita atenção à questão do pecado. Somente quando tivermos clareza acerca do pecado é que poderemos compreender a salvação. Se quisermos conhecer sobre o Evangelho de Deus e sobre a salvação de Deus, primeiro precisamos saber o que é o pecado. Devemos ver inicialmente como o pecado nos afetou e como nos tornamos pecadores. Só então teremos clareza da salvação de Deus. Vamos primeiro considerar o ABC. Precisamos ver o que é pecado, o que são pecados e quem é pecador. A diferença entre pecado e pecados. Podemos facilmente dizer que a diferença entre pecado e pecados é que pecado é singular e pecados é plural. Entretanto, precisamos distinguir claramente entre pecado e pecados. Se você não consegue diferenciar os dois, será impossível ter clareza de sua salvação. Se uma pessoa não tem clareza da diferença entre pecado e pecados, mesmo que seja salva, sua salvação provavelmente é uma salvação obscura. Que é pecado de acordo com a Bíblia? E que são pecados? Permitam-me dar uma breve definição primeiro. Pecado refere-se àquele poder dentro de nós que nos motiva a cometer atos pecaminosos. Pecados, por outro lado, refere-se aos atos pecaminosos individuais específicos que cometemos exteriormente. Que é pecado? Não gosto de utilizar termos tais como pecado original, ou a raiz do pecado, a fonte do pecado, ou similares. Estes termos são criados por teólogos e são desnecessários para nós agora. Seremos simples e consideraremos essa questão a partir da nossa experiência. Sabemos que há algo dentro de nós que nos motiva e nos obriga a ter certas inclinações espontâneas, que nos induz para o caminho da concupiscência e paixão. De acordo com a Bíblia, esse algo é o pecado. Romanos capítulo 7, versículo 8, versículo 16 a 17. Todavia, não há somente o pecado interior que nos obriga e induz. Há também os atos pecaminosos individuais, os pecados, os quais são cometidos exteriormente. Na Bíblia, os pecados estão relacionados com a nossa conduta, enquanto o pecado está relacionado com a nossa vida natural. Pecados são os cometidos pelas mãos, pelos pés, pelo coração e mesmo por todo o corpo. Paulo refere-se a isso ao falar dos feitos do corpo. Romanos capítulo 8, versículo 13. Então, o que é o pecado? O pecado é uma lei que controla nossos membros, de acordo com Romanos 7, 23. Existe algo dentro de nós que nos leva a pecar, a cometer o mal, e esse algo é o pecado. Se quisermos fazer uma distinção clara entre pecado e pecados, há uma parte nas Escrituras que precisamos considerar. São os primeiros 8 capítulos do livro de Romanos. Esses 8 capítulos mostram-nos o significado pleno do pecado. Nesses 8 capítulos encontramos uma característica notável. Do capítulo 1 ao capítulo 5, versículo 11, somente a palavra pecados, no plural, é mencionada.
a palavra pecado no singular jamais é mencionada. Mas do capítulo 5, versículo 12, até o final do capítulo 8, o que encontramos é pecado e não pecados. Do capítulo 1 ao capítulo 5, versículo 11, Romanos mostra-nos que o homem tem cometido pecados diante de Deus. Do capítulo 5, versículo 12 em diante, Romanos mostra-nos que tipo de pessoa o homem é diante de Deus: um pecador. Pecado refere-se à vida que possuímos. Antes de Romanos 5,12, nenhuma menção há de mortos sendo vivificados, pois o problema ali não é que alguém precise ser vivificado, e sim que os pecados individuais que alguém cometeu precisam ser perdoados. Do capítulo 5, versículo 12 em diante, temos a segunda seção. Aqui vemos algo forte e poderoso dentro de nós, como uma lei em nossos membros, que é o pecado, que nos induz e obriga a cometer os pecados, os atos pecaminosos. Por isso, a necessidade de sermos libertados. Os pecados têm a ver com a nossa conduta, e para isso a Bíblia mostra-nos que precisamos de perdão. De acordo com Mateus capítulo 26, versículo 28, Atos 2, versículo 38, Atos 10, versículo 43. Porém, o pecado é o que nos incita, induz-nos a cometer os atos pecaminosos. Para isso, a Bíblia mostra que precisamos de libertação. De acordo com Romanos 6,18 e capítulo 6, versículo 22. Certa vez encontrei um missionário que falava sobre o perdão do pecado. Imediatamente levantei-me, apertei sua mão e perguntei: onde na Bíblia se diz perdão do pecado? Ele argumentou que existiam muitos casos. Quando lhe perguntei se podia encontrar um para mim, ele disse: o que você quer dizer? Não é possível encontrar nem sequer um lugar que diga isso? Eu disse-lhe que em toda a Bíblia, em nenhum lugar são mencionadas as palavras o perdão do pecado. Em vez disso, a Bíblia sempre fala de perdão de pecados. Os pecados é que são perdoados, não o pecado. Ele não acreditou em minhas palavras, então foi procurar em sua Bíblia. Finalmente me disse: Sr. Nin, é tão estranho. Toda vez que essa frase é usada, um pequeno S é adicionado a ela. Creio que você pode ver que os pecados é que são perdoados, não o pecado. Os pecados são exteriores a nós. Eis porque precisam ser perdoados. Contudo, algo mais está dentro de nós, algo forte e poderoso, que nos leva a cometer pecados. Para isso precisamos não de perdão, mas de libertação. Precisamos ser libertos. Tão logo estejamos mais sob seu poder e nada tenhamos a ver com ele, estaremos em paz. A solução para os pecados vem do perdão. Entretanto, a solução para o pecado vem quando não estivermos mais debaixo do seu poder e não tivermos mais nada a ver com ele. Os pecados estão relacionados com as nossas ações e são cometidos um por um. Eis porque precisam ser perdoados. O pecado, porém, está dentro de nós e precisamos ser libertos dele. Portanto, a Bíblia nunca diz perdão do pecado, mas perdão dos pecados. Tampouco a Bíblia fala sobre ser libertado dos pecados. Posso assegurar-lhe que a Bíblia nunca diz isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que somos libertados do pecado, em vez de sermos libertados dos pecados.
A única coisa da qual precisamos escapar e ser libertados é daquilo que nos incita e nos induz a cometer pecados. Essa distinção é feita de modo bastante claro na Bíblia. Posso comparar os dois desta forma. De acordo com a Bíblia, o pecado está na carne, enquanto os pecados estão na nossa conduta. O pecado é um princípio dentro de nós. É um princípio de vida que temos. Os pecados são atos cometidos por nós. São atos em nosso viver. O pecado é uma lei nos membros. Os pecados são transgressões que cometemos. São atividades e atos reais. O pecado está relacionado com o nosso ser. Os pecados estão relacionados com o nosso agir. Pecado é o que somos. Pecados é o que fazemos. O pecado está na esfera da nossa vida. Os pecados estão na esfera da consciência. O pecado está relacionado com o poder da vida que possuímos. Os pecados estão relacionados com o poder da consciência. Uma pessoa é governada pelo pecado em sua vida natural, mas ela é condenada em sua consciência pelos pecados cometidos exteriormente. Pecado é algo considerado como um todo. Pecados são coisas consideradas caso a caso. O pecado está no interior do homem. Os pecados estão diante de Deus. O pecado requer que sejamos libertados. Os pecados requerem que sejamos perdoados. Pecado diz respeito à santificação. Pecados se relacionam com a justificação. Pecado é uma questão de vencer. Pecados é uma questão de ter paz no coração. O pecado está na natureza do homem. Os pecados estão nos hábitos do homem. Figurativamente falando, o pecado é como uma árvore e os pecados são como o fruto da árvore. Podemos tornar essa questão clara com uma simples ilustração. Ao pregar o Evangelho, frequentemente comparamos o pecador a um devedor. Todos sabemos que ser devedor não é algo agradável. Contudo, devemos lembrar que uma coisa é alguém ter dívidas e outra coisa é ter disposição para contrair dívidas. Uma pessoa que toma empréstimos seguidas vezes não se importa tanto com o fato de usar dinheiro alheio. A Bíblia diz que os cristãos não devem ser devedores. Eles não deveriam tomar emprestado dos outros. Uma pessoa com tendência a tomar emprestado pode pedir 200 ou 300 dólares de alguém hoje e depois 2 ou 3 mil dólares de outro amanhã. E mesmo que seja incapaz de pagar suas dívidas e seus parentes ou amigos tenham de pagá-las por ele, após uns poucos dias ele começará a pensar em pedir emprestado novamente. Isso mostra que tomar emprestado é uma coisa, mas ter tendência para o empréstimo é outra. Os pecados descritos pela Bíblia são como débitos exteriores, enquanto pecado é como um hábito, a disposição interior. É como a mente que tem a inclinação de tomar emprestado facilmente. Uma pessoa com tal mente não irá parar de tomar emprestado simplesmente porque alguém pagou seus débitos. Pelo contrário, ela pode até mesmo tomar emprestado ainda mais, porque os outros agora estão pagando suas dívidas. Essa é a razão de Deus não tratar apenas com os registros dos pecados, mas também com a inclinação para o pecado. Podemos ver a importância de lidar com os pecados, mas é igualmente importante lidar com o pecado. Somente ao vermos ambos os aspectos é que nosso entendimento sobre nossa salvação será completo. Quem é pecador?
Agora precisamos fazer a pergunta: quem é pecador? Creio que alguns dos irmãos aqui são cristãos por mais de 20 anos. Alguns até mesmo têm trabalhado pelo Senhor por mais de 15 anos. Minha pergunta pode ser considerada como um dos ABCs da Bíblia. Quem é pecador? Creio que muitos responderão que pecador é alguém que peca. Se verificar no dicionário, temo que seja esta a resposta que você obterá. Pecador é o que peca. Porém, se ler a Bíblia, terá de rejeitar essa definição, porque não é que os que pecam sejam pecadores, mas pecadores são os que cometem pecados. O que significa isso? Muitos entre nós leram o livro de Romanos. Ouvi muitos dizerem que Paulo, para provar que no mundo todos são pecadores, mencionou no capítulo 3 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Deus busca justos e não encontra nenhum. Ele procura os que entendam e o buscam e não encontra nenhum. Todos mentiram e se extraviaram. De acordo com Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 13. Portanto, parece que Paulo está dizendo que no mundo todos são pecadores, mas seja cuidadoso. Não seja rápido demais para dizer isso. Será que Romanos 3 menciona de fato o pecador? Se alguém puder encontrar a palavra pecador em Romanos 3, eu irei agradecer-lhe por isso. Onde pecador é mencionado nesse capítulo? Por favor, repare que pecador nunca é citado aqui. Alguns dizem que, por Romanos 3 falar sobre o homem pecando, isso prova que o homem é um pecador. Contudo, Romanos 3 não menciona o pecador. É Romanos 5 que fala sobre o pecador. Portanto, precisamos fazer a distinção. Romanos 3 fala sobre o problema dos pecados e Romanos 5 fala sobre o problema do pecador. Tudo o que Romanos 3 nos diz é que todos pecaram. Somente em Romanos 5 é nos dito quem são os pecadores. Todos que nasceram em Adão são pecadores. Isso é o que Romanos capítulo 5, versículo 19 nos diz. Se ler a Nova Tradução da Bíblia de John Nelson Darby, você verá que ele usou a palavra tendo sido constituído pecadores nesse versículo de Romanos. Todos somos pecadores por constituição. Ao escrever um currículo, há 2 itens que você deve colocar. Um é o seu local de nascimento e o outro é a sua profissão. De acordo com Deus, somos pecadores por nascimento e por profissão somos os que pecam. Por sermos pecadores por nascimento, seremos sempre pecadores, quer pequemos ou não. Certa vez eu estava conduzindo um estudo bíblico com irmãos em Cantão. Disse-lhes que existem 2 tipos de pecadores no mundo: os pecadores que pecam e os pecadores morais. Entretanto, quer seja um ou outro, você ainda é um pecador. Deus diz que todos que nasceram em Adão são pecadores. Não importa que tipo de pessoa você seja, uma vez que foi gerado em Adão, você é um pecador. Se você peca, é um pecador que peca. E se você não pecou, ou para ser mais preciso, se você pecou menos, é um pecador moral, ou um pecador que peca pouco. Se é uma pessoa nobre, você é um pecador nobre. Se se considera santo, você é um pecador santo. Em qualquer caso, ainda é um pecador. Hoje, o maior engano entre os homens é considerar um homem como pecador somente porque ele pecou. Se não pecou, ele não é considerado um pecador. Porém, não existe tal coisa. Pecando ou não, desde que seja homem, você é pecador. Desde que tenha nascido em Adão, você é pecador. Um homem não se torna pecador porque peca. Pelo contrário, ele peca porque é pecador. Portanto, meus amigos, lembrem-se da palavra de Deus.
Somos pecadores. Não nos tornamos pecadores. Não precisamos nos tornar pecadores. Certa vez eu falava com um irmão. Havia uma garrafa térmica em frente a ele. E ele disse: aqui está uma garrafa térmica. Se ela orar, eu quero ser uma garrafa térmica, o que acontecerá? Eu disse: ela já é uma, não precisa ser uma. O mesmo ocorre conosco. Uma vez que sejamos algo, não há necessidade de nos tornarmos este algo. Embora nossos pecados sejam perdoados, os outros pecados. Isso não significa, no entanto, que os outros pecados não sejam importantes. Todos os pecados trazem consigo a punição. No Antigo Testamento, os que não amavam a Deus cometiam muitos outros pecados espontaneamente. No Novo Testamento, os que não creem no Senhor também cometem muitos pecados espontaneamente. Deixar de amar a Deus e recusar-se a crer no Senhor são os dois principais pecados. E desses dois pecados principais são produzidos todos os outros pecados, como a injustiça, atos malignos, ganância, perversidade, inveja, homicídio, contenda, engano, ódio, difamação, calúnia, blasfêmia, insolência, orgulho, arrogância, falsas acusações, desobediência aos pais, infidelidade, falta de afeição natural e de misericórdia, amor próprio, amor ao dinheiro, ingratidão, profanação, crueldade, desprezo ao bem, deslealdade com os outros, negligência, amar mais os prazeres do que a Deus, ter aparência de piedade sem ter sua realidade e assim por diante. Mas nenhum desses é o pecado mais sério que o homem já cometeu. Embora tenha diante de Deus, sejam sim considerados ainda pecados. Infelizmente, o homem não percebe que estes pecados são produzidos por meio de um pecado principal. Tanto os pecadores no mundo quanto os cristãos na igreja tentam tratar somente com esses pecados. É como se a remoção de todos esses pecados pudesse livrar-nos completamente do problema do pecado. Contudo, o homem não percebe que esses pecados ocupam apenas um lugar secundário na Bíblia. Imaginemos uma situação impossível. O que aconteceria se alguém tivesse recebido graça suficiente para tratar de vez com todos os outros pecados? Se fosse uma pessoa vivendo no Antigo Testamento, perceberia que ainda havia o pecado de não amar a Deus. Embora estivesse livre de todos os outros pecados, sua consciência ainda a incomodaria. Se fosse uma pessoa vivendo no Novo Testamento, perceberia que ainda existe o pecado de não crer no Senhor. Embora não estivesse mais condenada pelos outros pecados, ela não se sentiria satisfeita no fundo do coração, porque o Espírito de Deus a convenceria de seu pecado de incredulidade. O homem perece devido à sua incredulidade. A incredulidade faz com que a punição por todos os outros